Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar algo ao seu coração nessa manhã, algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Há um texto da palavra do Senhor que está lá em Lucas, no capítulo 1, que vai narrar a história de uma família, de um casal, de uma casa que é o referencial do sobrenatural de Deus. O referencial de um Deus que do comum ele gera o extraordinário na vida desse casal. Eu estou falando de Zacarias e Isabel. Lucas vai falar no capítulo 1, a partir do versículo 5, que nos tempos de Herodes havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, e também Isabel, sua mulher, era descendente de Arão. O versículo 6 de Lucas, ele faz questão de falar alguns detalhes a respeito desse casal. O primeiro detalhe é que ambos eram justos aos olhos de Deus. Obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A qualidade desse casal me chama a atenção. A Bíblia diz que não era um só, mas ambos. Eles viviam de forma justa aos olhos de Deus e obedecia de forma irrepreensível, de modo irrepreensível, a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Uau! A Bíblia diz que diante dessa qualidade havia uma falta. A falta que esse casal tinha era um filho. Lucas, no versículo 7, vai dizer: mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a fidelidade desse casal a Deus não era pautada naquilo que Deus fazia para eles, mas sim naquilo que Deus era na sua vida. O fato de Zacarias e Isabel não ter filho não impediu esse casal de ser fiel a Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus de forma irrepreensível. Muitas vezes nós queremos algo que Deus faça em nossa vida, e quando isso não acontece, muitas pessoas enfraquecem na fé, desanimam na fé, desanimam na caminhada. Queridos, o fato de Deus não fazer na minha vida não pode determinar a minha adoração, se ela será de totalidade fiel a Ele ou não, se eu serei fiel ao Senhor ou não. Esse casal é uma referência da glória de Deus, do sobrenatural de Deus. Por quê? Porque em um dia comum, Zacarias vai olhar a escala e ele vai ver que ele está na escala. Caiu a sorte sobre ele para servir o Senhor, para sacrificar o Senhor. E Zacarias então ele entra no santuário para sacrificar o Senhor em um dia comum como qualquer outro. Que Zacarias já era costume, ele era um sacerdote, ele já era da ordem de Abias e caiu o turno sobre ele. E ele entra nesse lugar para adorar a Deus e sacrificar o Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra, um anjo aparece. Quando ele está ali adorando o Senhor, um anjo aparece. E a visita desse anjo muda toda a história na vida desse casal. O anjo libera uma palavra para ele e diz: Zacarias, não tema. Não temas, porque a sua mulher terá um filho. A sua mulher terá um filho. A Bíblia diz que Zacarias teve medo. Zacarias não teve medo, mas é interessante que o anjo vai dizer: não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho. E você colocará o nome dele de João.
Um dia comum, o Senhor gera o extraordinário na vida desse homem, na vida desse casal. E Deus, Ele é especialista em mudar a história de pessoas em dias comuns. E é sobre isso que o Espírito Santo está falando e instigando no meu espírito essas palavras, principalmente nesse final de semana. Eu sou o Deus que do comum eu gero o extraordinário. Talvez hoje para você é mais um início de semana, é mais uma segunda-feira, o segundo dia da semana. Talvez para você hoje é dia de você resolver muitas questões, muitos problemas, de você fazer a correria, do dia a dia, de mais uma semana que está se iniciando. Mas a minha oração é que haja em você uma expectativa daquilo que Deus pode fazer. Certa vez, na casa de Jessé, os filhos mais velhos estão no campo de batalha. E o seu pai chama Davi, o Jessé chama Davi e diz: Davi, leva esses queijos, leva esses pães, leva esses queijos para os seus irmãos, que eles estão no campo de batalha. Era um dia como outro, Davi está indo. O que Davi não sabia é que havia um gigante afrontando o exército de Deus vivo, e que Davi seria levantado de baixo numa direção clara do Senhor para vencer esse gigante. Num dia comum, o que Davi não sabia é que ele ia voltar para sua casa com a cabeça de um gigante pendurada em suas mãos. Deus haveria de dar uma vitória extraordinária e mudaria toda a história da vida desse jovenzinho. De um jovenzinho cuidador de ovelhas, ele se tornaria agora a maior referência de guerreiro em Israel e futuramente o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Sabe, Deus é especialista em mudar a história de pessoas em dias comuns. Em dias comuns, o Senhor mudou a história de Zacarias e Isabel, mas também o dia comum Ele mudou a história de Maria, uma jovem que o anjo Gabriel visita e diz para ela: salve agraciada, bendita é entre as mulheres, o Senhor te escolheu para gerar o primeiro sacerdote da nova aliança. Se João Batista foi o último sacerdote da velha aliança, agora Maria está gerando o primeiro sacerdote da nova aliança. Isso é tremendo. Deus é o Deus que muda a história de pessoas em dias comuns. Ele gera o extraordinário. O extraordinário. O Senhor é especialista nisso. Por isso, a sua segunda-feira pode não ser uma segunda qualquer. Pode ser o dia da sua vitória, o dia da sua virada, o dia do favor de Deus vindo sobre a sua vida. Que haja em mim e haja em você uma expectativa para algo que Deus possa fazer, para algo que Deus possa fazer em nossas vidas. O Senhor é poderoso para mudar o quadro, o Senhor é poderoso para mudar o cenário, meu irmão, minha irmã. O grande segredo desse casal é a vida e a sua caminhada, que era de maneira justa. A obediência que era irrepreensível em todos os mandamentos. Isso aqui é tremendo. Eles eram obedientes em todos os mandamentos. Lucas faz questão de frisar isso na sua carta a Teófilo. Ele diz: olha, eles eram fiéis, obedeciam o Senhor em todos os mandamentos e preceitos. Era um casal justo aos olhos de Deus. Mas eles tinham uma carência. Mas essa carência não impediu que eles fossem justos e obedecessem ao Senhor. As nossas carências não podem impedir que andemos de forma justa, que obedecemos a Deus.
Por isso é importante nós buscarmos o Senhor de todo o coração e crermos num Deus que pode mudar todo o cenário e toda a história. O meu Deus, o teu Deus, é o Deus do de repente. E o de repente Deus pode demorar, mas quando Ele chegar, quando Ele chegar, será de repente. Vai mudar a sua história, vai mudar o quadro da sua vida, vai mudar o quadro da sua casa, da sua família, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Ele é fiel. Que o Senhor possa nos conduzir a esse lugar de confiança e de dependência dEle. De confiança e de dependência dEle. Isabel, no final, lá no versículo 25 de Lucas, no capítulo 1, ela vai dizer assim: o que Deus fez, isso é obra do Senhor. Isso é obra que o Senhor fez. Agora, Ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aquilo que era humilhação, agora eu vivo o favor de Deus, a bondade de Deus. Agora eu sou um testemunho vivo do extraordinário de Deus. Deus gerou numa mulher de idade avançada, estéril, um filho para marcar uma geração. E não era qualquer filho, era João Batista. Esse é o nosso Deus, é o Deus que muda a nossa história. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe e que você viva o extraordinário de Deus. No nome de Jesus.